Boa noite, veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 11 de janeiro. Cidades mineiras inundadas pelas chuvas montam abrigos e pedem doações para os moradores que perderam tudo. A taxa de transmissão da Covid no Distrito Federal chega a 2,01, o que significa que 100 pessoas infectadas transmitem para outras 201. No Rio de Janeiro, depois da pane, o sistema de agendamento do estado para o teste da Covid volta a funcionar. O difícil é conseguir uma marcação. E ainda, as vagas de trabalho abertas pelo censo são 200 mil empregos temporários. É agora no Brasil TV. A chuva ainda causa estragos em algumas regiões de Minas. Pelo menos 145 cidades decretaram estado de emergência. Onde a chuva deu uma trégua, agora a população tenta começar a limpeza. Os alagamentos ainda dominam a paisagem de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Neste bairro, as ruas desapareceram e as casas estão completamente isoladas. Segundo a prefeitura, 311 pessoas estão desabrigadas e outras 9 mil estão desalojadas. As famílias foram levadas para 7 abrigos da cidade e a solidariedade nunca foi tão necessária. A Franciele, mãe de 6 filhos, viu a casa ser levada pela enxurrada. Tudo que eu tinha ficou lá dentro da casa. Eu não consegui sair nem com o documento dos meus filhos, mas eu creio, né, que vai acontecer coisas boas aí, né? Que se eu tô aqui de pé aqui com meus filhos, é porque realmente vai acontecer alguma coisa boa. Eu acredito que as pessoas vão ajudar a gente. A gente solicita doações de materiais de higiene pessoal. Escova de dentes, toalhas, sabonete, roupas de cama também é bem-vindo. Em São Francisco, do norte de Minas, cerca de 50 famílias já tiveram que sair de casa, segundo a Defesa Civil. Elas vivem às margens do rio, que já está a mais de 8 metros acima do nível normal. Em Governador Valadares, no leste do estado, o Rio Doce também continua subindo. A cidade tem 93 pessoas desabrigadas e 6 mil desalojados. Em Juatuba, na região metropolitana de BH, as águas do rio Paraupeba já cobriram toda a área industrial do município. Hoje cedo encontramos pessoas ilhadas neste ponto da MG 050, que liga a cidade a Betim. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, as estradas federais e estaduais que cortam Minas Gerais ainda têm mais de 100 trechos com interdições totais ou parciais. Em Belo Horizonte, esse trecho da pista marginal do anel rodoviário amanheceu totalmente fechado por causa de um deslizamento de terra. Algumas ruas e avenidas das cidades atingidas também permanecem fechadas. Em Sabará, ninguém pode seguir por esta via que margeia o Rio das Velhas. E para onde quer que se olhe, a sujeira e destruição. Em Raposos, a chuva deu uma trégua pela manhã, mas ainda havia correnteza em algumas ruas alagadas. Em outros pontos da cidade, muito lixo e lama. Algumas famílias já começaram a voltar para casa. 4 dias sem energia, sem água e a gente perdendo os alimentos porque não tem como comprar, não tem como trabalhar, estamos ilhados. O sofrimento é muito grande. Em Vespasiano, onde mais de 1.200 casas foram inundadas, hoje, depois que a água baixou, os moradores começaram a lidar com a sujeira e os estragos que a chuva deixou. Geladeira, fogão, todos os eletrodomésticos, máquina de lavar, perdemos tudo. A chuva também tem uma trégua aqui em Santa Luzia. Eu estou numa parte histórica onde há várias lojas. Agora que o nível do Rio das Velhas baixou, os comerciantes estão aproveitando para fazer a limpeza e calcular os prejuízos. O medo é que volte a chover forte aqui na região. Uma ponte permanece interditada na cidade. A gente vai ter que recomeçar. Os móveis estão todos estourados, a gente já teve que tirar todas as portas. É um sentimento de impotência mesmo, né? Não tem o que fazer. O que a gente pode fazer agora é ir embora daqui. No centro-oeste de Minas, uma barragem ainda corre o risco de se romper por causa das chuvas, segundo as autoridades. Os bombeiros trabalham para retirar os moradores das áreas de risco. O nível do Rio São João, onde fica a barragem do Carioca, continua alto. Hoje ele transbordou, passou por cima de uma ponte na MG 423. O local teve que ser interditado.
A barragem fica a 123 quilômetros de Belo Horizonte, entre as cidades de Pará de Minas e Conceição do Pará, onde o comércio está fechado. Não há água potável na cidade. 28 pessoas já tiveram que deixar as casas e mais de 200 famílias ainda estão em situação de risco. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros e outra da Polícia Militar ajudam a retirar as famílias. A barragem pertence à indústria têxtil santanense, que usa água acumulada para a produção de energia elétrica. A unidade fica no Rio São João, que é um afluente do Rio Pará. Caso haja o rompimento da barragem, distritos de Conceição do Pará e Pitangui podem ser atingidos. A empresa santanense informou por meio de nota que monitora a situação da barragem 24 horas por dia em contato com a Defesa Civil e que os protocolos de segurança devem ser seguidos. Vamos te contar agora que em Goiás, 16 municípios estão em situação de emergência por causa das chuvas. Cidades turísticas foram atingidas. Em Corumbá, as visitas às cachoeiras estão suspensas. O volume de água está 10 vezes acima do normal. No Nordeste, no Oeste e no centro de Goiás, os rios transbordaram e pontes foram levadas pela força da água. O estado também emitiu um alerta de alagamento para 11 municípios por onde passa o rio Araguaia. Vamos falar de Covid. O Distrito Federal vive uma explosão de casos de Covid. A taxa de transmissão do vírus dobrou em uma semana. É a maior, a mais alta, desde março de 2020. Essa taxa de transmissão chegou a 2,1. É uma aceleração muito rápida agora em janeiro. E a gente vai mostrar como que a pandemia vem acelerando aqui no Distrito Federal. Olha só, no dia 3 de janeiro, o DF registrou 1,0 de taxa de transmissão do coronavírus. No dia 4, 1,2. No dia 5, 1,27. No dia 6, 1,45. Depois, 1,66. E ontem a gente teve esse registro de 2,1. Isso significa que a cada 100 infectados contaminam 201 pessoas. Alcançamos o maior patamar desde março de 2020. Até o momento, o DF já perdeu 111 mil vidas. 111 mil pessoas foram vítimas da Covid-19. A região que teve o maior número de vítimas foi Ceilândia, com 56 mil moradores que morreram vítimas da Covid-19. No Rio de Janeiro, mais um dia de filas para fazer o teste de Covid nos postos de testagem. Nos hospitais particulares, a situação está bem parecida. Quem chega procurando esse tipo de atendimento, muitas vezes enfrenta mais de 4 horas de espera. O Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, amanheceu com um movimento intenso. Às 9 horas da manhã, a fila para testagem já estava quase virando a esquina. A espera para fazer o teste estava em média de 1 hora, mas quem chegou conseguiu ser testado. Na Policlínica Hélio Pellegrino, na Praça da Bandeira, às 10 horas da manhã, a espera era de pelo menos 2 horas para testes. Ontem, em algumas unidades, esse tempo chegou a 3 horas. No Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, em Copacabana, a fila começava na porta da unidade, seguia pelo corredor externo até sair na rua Siqueira Campos, onde dobrava o quarteirão. No Centro Municipal de Saúde Álvaro Ramos, na Taquara, quem esperava para tomar vacina ficava no mesmo corredor de quem estava na fila para fazer o teste. Pessoas à esquerda que vão fazer o teste de Covid e pessoas à direita aqui que vão vacinar no mesmo ambiente, a menos de 2 metros de distância. Nos centros de testagem do estado, hoje o movimento estava menor do que ontem. No IASERJ, no Maracanã, o dia começou assim, com os agendamentos funcionando. Mesma situação do posto montado no estádio Célio de Barros e na UPA da Tijuca. Muito diferente das imagens que fizemos ontem, no primeiro dia do funcionamento do agendamento online para testes das unidades estaduais. Um erro no sistema acabou não limitando o número de pessoas nos mesmos horários e o site teve que sair do ar. O resultado foi confusão nas unidades, fila e aglomeração. Hoje o sistema voltou a funcionar, mas estava difícil achar vaga. As unidades aqui da Tijuca, por exemplo, só tem vagas abertas agora para sexta-feira. Algumas outras unidades, como Campo Grande e Penha, só tem vagas para quinta-feira. Muita gente foi aos centros de testagem sem agendamento, mas não conseguiu ser atendido. Quem procura laboratórios particulares para fazer o teste enfrenta outro problema: a demora para a entrega do resultado. O filho da Ana Cristina fez um exame na quinta-feira da semana passada e o resultado não saiu até agora. Ele fez uma coleta domiciliar no dia 6 e a previsão era de entrega no dia 8. Eu já fiz no Sérgio Franco e nunca tive problema.
mas dessa vez simplesmente não saiu o resultado. Simplesmente eles falam que a demanda está muito grande, né, sem previsão nenhuma. Há uma semana, 24 pessoas estavam internadas na rede SUS da capital. Hoje, o número está quase 6 vezes maior. 141 pacientes estão internados e outros 24 aguardam por um leito na fila de regulação. O aumento no atendimento é sentido também na rede particular. A Associação de Hospitais registrou 250% a mais de atendimentos em relação à semana passada. Apesar do aumento da procura por atendimento, a ocupação de leitos em hospitais particulares não cresceu. O que preocupa é o alto número de profissionais de saúde afastados por causa da doença. Esse número é maior, esse número ele precisa de atenção e é isso que está causando todo esse aumento de atendimento e impedindo que as outras doenças elas sejam tratadas de uma maneira mais efetiva e imediata. Em Salvador, amanhã também foi de muitas filas nos postos de saúde para fazer o teste da Covid. Olá para você que acompanha o Brasil TV. Salvador amanheceu nesta terça-feira com filas enormes nos pontos de testagem de Covid-19. A cidade conta com um sistema volante que leva esses testes até os bairros. Atualmente, 2 bairros aqui da capital baiana são contemplados com a ação. Nesse ponto de onde eu falo, a fila deu uma volta gigantesca. O outro ponto que fica no bairro do Bonfim, que é uma parte turística aqui de Salvador, para se ter uma ideia, dos 200 testes realizados, 86 casos deram positivo. Os atendimentos são gratuitos, ocorrem das 8 da manhã até 1 da tarde. Além disso, os moradores da cidade também podem fazer esse teste nas unidades de saúde. Fael Fernandes para o Brasil TV. E em Santa Catarina, a Justiça começou a exigir o passaporte da vacina nos fóruns a partir de hoje. O Poder Judiciário de Santa Catarina determinou que para ter acesso às unidades judiciais e administrativas será necessário apresentar o comprovante de vacinação, inclusive para magistrados e servidores. Esse comprovante precisa ser emitido por uma autoridade oficial e conter as 2 doses da vacina contra o coronavírus ou então, no caso da Janssen, a dose única. Para quem não foi vacinado, será exigido um teste PCR ou antígeno realizado em no máximo 72 horas e, é claro, com o resultado negativo. Continua sendo obrigatório o uso de máscara e também o álcool em gel em todas as unidades. E para os locais com situação grave ou gravíssima para o contágio da Covid-19, será também aferida a temperatura das pessoas que acessarem as unidades. De Florianópolis, Juan Todescati. O Comitê Municipal de Combate à Covid-19 de Boa Vista, em Roraima, decidiu cancelar as festas de carnaval de rua. A decisão ocorre devido aos elevados números de síndromes gripais que surgiram nas últimas semanas e ao aumento de casos de Covid-19. Mas os eventos privados estão mantidos e poderão ser realizados seguindo as regras vigentes em decreto municipal. A Prefeitura de Boa Vista também reforçou os cuidados para diminuir as taxas de transmissão dessas doenças, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. A decisão de cancelar a festa de rua foi tomada pelo Comitê Municipal de Combate à Covid. Durante o período de carnaval, a Prefeitura informou que vai intensificar campanhas e ações que estimulem a população a completar o esquema vacinal. Na primeira semana de 2022, foram realizados mais de 14.400 atendimentos nas unidades básicas de saúde que atendem casos de Covid-19, um aumento de 62% em relação à última semana de dezembro de 2021. Ainda na primeira semana desse ano, Boa Vista ultrapassou a marca dos 100 mil casos de Covid-19. A capital concentra a maioria dos casos da doença aqui em Roraima. Robson Moreira, de Boa Vista, para o Brasil TV. O estado do Acre decretou situação de emergência por conta do aumento dos casos de síndrome gripal e Covid. Ana Paula Xavier é quem tem as informações. Oi, Marcelo. O governador do Acre, Gladson Cameli, declarou situação de emergência por causa da superlotação das unidades estaduais de saúde, causadas pelo surto de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave.
Dados da saúde do Acre apontam que cerca de 13 mil pessoas foram atendidas com suspeitas de síndrome gripal em apenas um mês. Além disso, o aumento de casos de internação por gripe nas unidades do estado foi de cerca de 120%, segundo a Secretaria Estadual. Porém, o governo do Acre não informou quantas pessoas foram internadas com os sintomas fortes de gripe nas unidades. O decreto de emergência foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado e tem validade de 90 dias. Além do governo, ontem também o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, assinou o decreto de situação de emergência por conta do aumento de casos de síndrome gripal e Covid-19 na capital. O decreto vale também por 90 dias. Marcelo. A Polícia Civil e os bombeiros de Minas Gerais suspenderam as buscas no Lago de Furnas, onde caiu aquele paredão de rocha, sobre uma lancha e acabou matando 10 pessoas no último fim de semana. A decisão foi tomada hoje de manhã em uma reunião. Bom, essa reunião aconteceu entre representantes da Polícia Civil, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e também da Marinha. Ela foi realizada aqui na Delegacia de Passos, porque é aqui que estão concentradas as investigações. Passos fica a 74 quilômetros de Capitólio e, de acordo com informações do delegado Marcos Pimenta, os bombeiros decidiram suspender as buscas porque não há mais desaparecidos. As 10 pessoas que estavam na lancha Jesus morreram. A embarcação foi atingida por um grande pedaço de pedra que se desprendeu de um dos paredões do Lago de Furnas, em Capitólio, no sábado. Os corpos das 10 vítimas já foram identificados. Essa reunião aconteceu às portas fechadas, portanto nós jornalistas não tivemos acesso, mas ao fim dela o delegado regional falou com a gente sobre as investigações. Vamos ouvir o que ele disse. Agora o trabalho, como eu disse anteriormente, será da Marinha, visando resgatar algum material de baixo, incluindo as lanchas, que há 2 lanchas que podem ser resgatadas, mas isso é uma atribuição da Marinha do Brasil. Paralelo a isso, a Polícia Civil, em seu inquérito policial, está dando sequência nas investigações. Já foram ouvidas diversas pessoas, incluindo o dono da lancha, de nome Jesus. Prefeitos daquela região serão ouvidos durante a data de hoje. E nós podemos afirmar que nós iremos exaurir todo e qualquer questionamento. O corpo da 10ª e última vítima identificada na tragédia de Capitólio foi enterrado hoje à tarde na cidade de Sumaré, que fica em São Paulo. Corpo de Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, chegou à cidade de Sumaré no começo da tarde e o velório começou às 2 horas. Muitos parentes e amigos vieram até o velório acompanhar essa despedida da última vítima identificada nessa tragédia de Capitólio. Carmen tinha viajado com a família no final de semana para a cidade de São José da Barra, que fica a 40 quilômetros de Capitólio, e o passeio de lancha já estava no roteiro da família. A Carmen viajou com o marido Giovanni, de 37 anos, a filha Camila, de 18 anos, e o namorado da filha, Maicon Douglas, de 24 anos. Nenhum deles sobreviveu ao acidente. Inclusive, um dos motivos da viagem era comemorar o aniversário de Maicon, que faria 25 anos no domingo, um dia depois do acidente. A família de Carmen já havia reconhecido o corpo, mas ainda faltava oficialmente o laudo do IML, o anúncio da Polícia Civil, que foi feito ontem à tarde. O corpo saiu hoje de manhã, então, de Passos, em Minas, e chegou aqui até a cidade de Sumaré para o velório e sepultamento. Larissa Castro para o Brasil TV. Veja a seguir, a inflação oficial fechou 2021 em 10,06%, é a maior desde 2015. O Brasil TV está de volta e a gente fala da inflação, que fechou o ano de 2021 em 2 dígitos, 10,06%. Esse índice estourou o teto da meta perseguida pelo Banco Central. No ano passado era de 5,25%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A inflação de 2021 é a maior desde 2015. Naquele ano, o IPCA fechou em 10,67%. E para entender essa disparada nos preços do ano passado, a gente tem que olhar mais uma vez para os combustíveis e também para a energia elétrica. Gasolina, luz, comida. Que brasileiro não se assustou ano passado ao ter de pagar alguma dessas contas?
ou todas elas juntas? As contas não fecham no final do mês. Lazer a gente quase não tem, porque a realidade é que a gente sobrevive praticamente para comer. Na pesquisa do IBGE, combustível é transportes, energia elétrica, habitação e comida, alimentação. Juntos e misturados, esses três grupos responderam por quase 80% da inflação do ano passado. O maior impacto, sem dúvida, foi o dos combustíveis. Quando esse item aumenta, vai inflacionando a economia toda. Em 2021, a gasolina e o etanol subiram tanto que o Clériston, motorista de aplicativo, parou de rodar. Eu tive que trocar de combustível, passar de gasolina e álcool para a GNV para tentar melhorar um pouco a situação, mas consegui ficar só mais alguns meses trabalhando, até o ponto que realmente eu não consegui mais manter. Gasolina do jeito que está hoje, dá para voltar? Para mim, não. Ainda teve a escassez hídrica, que fez a energia elétrica subir mais de 20%, impactando em cheio o grupo habitação. Isso para não falar do gás de botijão, que subiu quase 37% ano passado, mexendo com um orçamento de milhões de famílias, como a da Dona Lia. Para fechar minhas contas, eu tenho que rebolar. Pegar uma sucata para inteirar uma conta de luz, pegar uma sucata para inteirar um gás, pegar uma sucata para inteirar o resto da alimentação. Quando a gente olha apenas para os preços dos alimentos e bebidas, a variação em 2021 foi menor do que em 2020. Mas alguns produtos que praticamente todo mundo consome explodiram de preço. Foi o que aconteceu com o café, que subiu mais de 50% ano passado. Com a renda já comprometida pela inflação, brasileiros e brasileiras como a Viviane têm passado sufoco no caixa do mercado. A gente observa isso quando a conta não fecha. A gente começa a contar as moedinhas para poder comprar as coisas. Quando você vai para comprar um sabão em pasta, um detergente, você só volta com detergente. O IBGE também divulgou hoje os resultados da inflação de dezembro. A variação foi de 0,73%, menor do que a registrada em novembro. As principais altas vieram de roupas, produtos para casa e alimentação, itens que costumam fazer parte da cesta de compras das festas de fim de ano. A gente tem visto aí alguns grupos ainda bastante persistentes, né? O grupo alimentação continua ainda numa alta forte, né? E a gente imagina que o preço de commodities deve também continuar elevado. A situação está tão séria que o Banco Central vai ter que levar de novo a taxa de juros e deve atingir um patamar de 11,5%, 11,75%. Até segunda ordem, o brasileiro vai sentir muito a inflação pegando no seu bolso. E a Petrobras anunciou hoje um aumento no preço dos combustíveis vendidos para as distribuidoras. A partir de amanhã, nas refinarias, o litro da gasolina passa de R$ 3,09 para R$ 3,24, alta de 4,85%. O diesel também vai ficar mais caro nas refinarias, vai subir para R$ 3,61. Os preços nos postos não são tabelados, mas a gente sabe, né, que esses aumentos, infelizmente, devem ser repassados para os consumidores finais. E no momento em que o Brasil tem cerca de 13 milhões de desempregados, sobram vagas de trabalho para o censo de 2022. As inscrições para as 200 mil vagas temporárias, preste atenção, vão até o dia 21. A Jéssica tinha acabado o ensino médio, estava pensando em qual seria o próximo passo quando surgiu a oportunidade de trabalhar no censo de 2010. Para ela foi uma experiência transformadora. Poder contribuir para retratar a realidade do nosso município, da nossa cidade, mas você como recenseador, você cria um senso de missão, né? O IBGE está com 2 editais abertos para a realização do censo 2022. As inscrições vão até o dia 21. São mais de 200 mil vagas temporárias para todas as cidades do país. Os cargos são para quem tem a partir de 18 anos. E a prioridade é que a pessoa trabalhe perto de casa. 5.400 vagas são para agente censitário municipal, com salário de R$ 2.100. 18 mil para agente censitário supervisor, com salário de R$ 1.700. Para essas vagas, tem que ter o ensino médio completo. E a taxa de inscrição para cada uma delas é de R$ 60,50.
As outras 180 mil vagas são para recenseador, que é quem vai bater de porta em porta para aplicar o questionário do censo. É justamente o cargo com menos procura. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem mais vagas do que pessoas inscritas até agora. Onde a gente sente mais dificuldade, né, de contratação é nas regiões mais urbanizadas. Nas regiões, as manchas urbanas são as regiões onde a relação candidato-vaga ela é um pouco mais baixa. Né, e a gente corre o risco até de sobrar vagas, né? Para essas 180 mil vagas no país, o salário varia de acordo com o número de entrevistas que cada um conseguir fazer. No site do IBGE, tem um simulador que faz o cálculo do salário estimado para cada cidade. Os ganhos por mês podem ser maiores que os dos outros dois cargos. O requisito é ter o ensino fundamental completo. E a taxa para se inscrever nessas vagas é de R$ 57,50. Quem está cadastrado no CAD Único ou é doador de medula óssea inscrito no Registro Nacional de Doadores Voluntários pode solicitar a isenção das taxas. O questionário do censo deve começar a ser aplicado no segundo semestre deste ano, mas ainda não tem uma data definida, embora o levantamento já esteja atrasado há 2 anos. O último censo realizado no Brasil foi em 2010. Ele deveria ter sido repetido em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. Ano passado foi cancelado de novo, desta vez por falta de dinheiro. O de 2022 vai sair porque o STF obrigou o governo a fazer este levantamento. E o Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30, horário de Brasília. Uma boa noite e até amanhã.